Boa tarde. Hoje são 12 de fevereiro de 2022. Nós estamos em São Geraldo do Araguaia e vamos iniciar a entrevista com o seu João de Deus. A gente ressalta que a entrevista está sendo gravada em audiovisual para divulgação posterior. Bom, seu João, a gente queria começar então com o senhor falando o seu nome completo e falando um pouco desse contexto inicial das suas lembranças, enfim, da sua família, de onde o senhor veio, como foi a chegada aqui nessa região. Pois é, meu nome é João de Deus Nazário de Abreu. Eu nasci no Piauí, mas eu fui criança para o Gurupi, que naquele tempo era Goiás, né? Eu mais ou menos tinha uns 5 anos de idade, quando fui para o Gurupi, que era Goiás, e do Gurupi nós íamos para cá, para a região do Pará. Eu tinha abaixo de 11 para 12 anos de idade. E nós íamos para o Xambioá, e que tinha um movimento de garimpo cristal naquela época, né? Mas nós e meu pai não chegou a trabalhar no garimpo, só veio o movimento, mas já estava terminando. Em 62, né? 63 tinha um homem da vassoura, né? Naquela época, que era o presidente, eu me lembro que era menina, né? Que eu andava com a vassoura, né? Aí meu pai pegou meu padrasto, né? Meu pai que me criou, que é esse daqui. Minha mãe e meu pai, aquele retrato, aqueles dois ali. Minha mãe mesmo, e ele era o meu pai de criação, mas considero porque ele foi quem me criou, o pai que eu conheci, né? Que meu pai legítimo eu não conheci, não. E aí nós viemos para essa região em 62. Meu pai plantou uma roça lá na beira do Araguaia, por nome, lá o local Pedra Preta, né? Que lá ele fez uma roça, umas 10 linhas, né? Plantou e deixou gramado para o fazendeiro e só tirou o arroz e o legume para nós ele levar o legume para essa região dos Perdidos, que é no Pará, onde nós moremos. Lá ele apossou naquele tempo, tinha uma companhia por nome Rimpec, que tirava mogno para exportação. E tinha castanha naquela época, muita castanha, que tinha os castanheiros também, né? Que mais pro lado de Marabá, né? Muitos castanheiros, mas nós ficamos nessa área que o pessoal estava tirando mogno. E a base de 12 quilômetros, eles faziam um barracão na beira do Garapé, por nomes perdidos, né? Para eles tirar os mognos, que era tocado a braço de homem, né? Eles faziam as pistas, né? Como uma estrada grande, para a beira os perdidos, né? E derrubava e traçava a história e tombava a troco de braços de homem, até chegar na beira do Garapé dos Perdidos, né? Que essa região toda, onde tinha rio ou garapé, essa firma tirava madeira, né? Para exportação, naquela época, né? Em 63, mais ou menos 63 para 64, né? Tinha essa companhia, que era estrangeira, né? Exportava um mogno, né? E aí muita gente
na que tinha a posse, né? E aí a gente vendia para eles a madeira e que quisesse trabalhar, eles pagavam diária. Os candangos, chamava caçaco, né? E era o nome do pessoal que trabalhava, né? E tinha os caçacos, os candangos, tinha outro o nome do chefe, né? Que pegava a madeira para fazer. E os peões que trabalhavam por diária, empreita, né? Nessa época, ainda mesmo, ou na infância ou adolescência, enfim, o senhor lembra de alguma fala do seu pai, da sua mãe, enfim, falando de que tipo de, que ideia que eles tinham que fosse a Amazônia, essa região, então, daqui do sudeste do Pará, sul e sudeste do Pará? Isso eram diálogos entre eles? Por que eles vieram para cá e qual foi a propaganda, por exemplo, se é que existiu, como é que foi isso, para eles decidirem essa viagem para essa região? Olha, nós estávamos no Gurupi e aí o pessoal informou para meu pai que aqui no Pará tinha muita terra voluta e que pudesse vir para cá que tinha terra voluta. E a terra lá que ele tinha era pequenininha, já tinha cultivado tudo, não tinha mais aonde botar roça, né? Aí ele vendeu lá o direito, né? E procurou para cá, vim para o Pará, porque o comentário que diz que aqui tinha muita terra. E como de fato nós viemos e arrumou essa terra, que tinha o pessoal que era tirador de madeira, que deixou o barracão feito e meu pai foi e apossou do barracão para fazer o trabalho de lavrador, que ele entendia bem da roça, né? E aí ele foi fazer roça. Ele plantou essa terra lá no Tocantins, né? Que hoje é Tocantins, nesse tempo era Goiás, né? E fez um mantimento para aguentar botar outra roça lá nos perdidos, nesse lugar, né? E o senhor lembra como era essa casa, essa ambientação? Quais eram os desafios de morar ali e como era a sua família nessa época? Quantos irmãos o senhor já tinha quando estava nessa situação? Tinha eu mais dois irmãos, né? Nós era eu, mais velho, né? E tinha mais dois irmãos, um casal, né? Um homem e uma mulher. E que quando nós chegamos para essa região, aí depois que nós estamos lá, já no Pará, aqui nos Perdidos, na posse, né? Era Porceiro o nome o nome que o pessoal botava era Porceiro, que tinha pequena, né? Terra não era grande, né? Era Porceiro. E então já teve mais, parece que três irmãos mais, uma mulher e um homem, depois que nós chegamos no Pará, né? E nesses deslocamentos, assim, nessas viagens de uma cidade a outra, assim, como eram as estradas, como é que vocês faziam para se comunicar, enfim, existiam vizinhança, como é que vocês se relacionavam com outras pessoas, a comida era perto, para escoar a produção, como é que era feita essa situação? Não era quando nós chegamos, o vizinho mais perto era 2 quilômetros. Ia ter gente mesmo na beira do Araguaia. 12 quilômetros da beira do Araguaia, onde nós ficamos. E tinha só pinicada de animal, passar animal, gente de pé. E tinha o garapé, o meu pai comprou uma canoa que trafegava no garapé. Também para comprar mantimento, levar esse rancho, para levar para lá, né? Durante um ano até produzir. Nesse tempo chovia demais, não queimou a roça, só fez sapecar, mas ele é muito trabalhador, fez coivara e plantou mandioca, milho, tudo.
né? E aí, mais do meio por fim, aí o negócio, o mantimento faltou, né? E aí mamãe quebrava coco, aí para trocar por farinha, aí tinha um comprador de coco aqui no Xambioá, e tinha um vizinho que morava no Rio, aí quebrava coco a semana toda e mandava, trazia para o homem vender lá no Xambioá e trocar troco de farinha. Aí pegava umas piabinhas, os peixinhos, mamãe fazia o pirão para nós comer, né? E eu era pequeno, mas eu gostava de caçar. E uma vez eu fui caçar para matar umas cutias, criar uns cachorrinhos, né? E aí eu me perdi. Me perdi, passei 2 dias para sair em casa. Mas Deus ajudou que mamãe fez tanta promessa, que Deus ajudou que para mim, meu sentido, veio a hora que, para me procurar o rumo que o sol nascia. Que eu saí ou na beira desse garapé onde nós morávamos, ou no Araguaia. Foi a bênção de Deus. Eu, eu acertei, né? Pois é. Acerca de situações de saúde, houve doenças, como é que vocês lidaram com essa situação? Você chegou a ter malária, vocês tinham acesso à saúde, como é que era essa relação? Quando se alguém se adoecia, como é que vocês conseguiam remédio, esse tipo de situação? Olha, nós tivemos dificuldade demais, e para fazer mais raiz de pau, remédio de pau, né? Mas depois de 3 anos, parece que foi 3 anos em diante, aí chegou os paulistas, os guerrilheiros, né? Eles chegaram para a região, né? Quando eles chegaram para a região, eles tinham medicamento, né? E que a minha ex-mulher deu hemorragia uma vez e a gente correu para eles e eles vieram, medicaram lá em casa mesmo, na beira do Garapé dos Perdidos, onde nós morávamos, tinha um barracãozinho de paia, né? E eles medicaram o Paulo, Dina, passaram o remédio, a injeção, graças a Deus recuperou, né? E aí, quando eles chegaram, nós achamos um socorro, né? Porque não tinha médico na região. Não tinha algum farmacetezinho aqui no Xambioá e não era muito bom, né? E aí a gente passei a trabalhar para o Paulo Rodrigues, né? E eu mais o Juca, Jorge, Daniel, tinha a Aura, tinha a Dina, tinha um bocado, eu não estou lembrado muito, mas eu conhecia uma boa parte deles. O senhor trabalhava em quê com eles? Eu capinava, plantava arroz, e limpava a terra, eles plantavam feijão, plantavam milho, arroz, tudo quando ia acabar, gramava. Quando tirava o legume, ele deixava gramado. E aí pagava a diária. Aí eu fui trabalhar para eles no fim do mês, às vezes trabalhava uns 15 dias, tudo, eles davam o dinheiro, às vezes eles tinham um motor, vinha aí no Xambioá, e eu vinha, mas ele fazia o rancho, levava para minha casa, né? Aí trabalhava outro dia na minha posse, né? E aí ele controlou, né? Aí depois minha filha mais velha, Aparecida, que está morando em Brasília, né? Adoeceu de problema de infecção no intestino. Aí nós conversamos com a Dino, tudo. Aí disseram, não, leva para casa. Pode levar lá para casa, que nós vamos cuidar dela. Aí minha mulher foi para lá, ficou mais a Edna, né? Mas a mulher Edna.
Edna, é essa que eu falei, que mora na Vila Bandinha, né? Aí nós dois, todos dois novos naquela época, né? Eu era jovem, ela também, né? E aí foi para lá, e eles cuidaram, passou uma semana, com 8 dias, aí ela chegou com a neném Aparecida, minha filha boa. Melhorou. Como que era o nome dessa região que vocês estavam? Vocês eram vizinhos dos guerrilheiros? Como que era essa aproximação de vocês? Olha, nós morava 12 quilômetros do Araguaia, né? E eles compraram uma posse também na beira do Araguaia, mas para frente tinha uma Boa Vista, que hoje é um povoado de Pissarra, que naquele tempo chamava Caiano. Não era, e era, nessa época era o município de Conceição do Araguaia, toda essa região, né? Toda essa região era município de Conceição do Araguaia. E a saúde era precária, porque a cidade era muito longe e não dava de dar assistência o que precisava sobre saúde na região. Era só mata nesse tempo, né? Quando nós era vizinho, tinha vizinho até de légua, 2 léguas de um para outro, né? E aí nós fomos, a notícia foi correndo. O gente do Piauí era gente da Bahia, soube notícia e o pessoal foi chegando. E nós só dizia assim, daquela grota para lá vocês podem botar roça. Daquele pé de pau para aquele outro vocês podem tomar conta. Não era vendida a terra? Não, nós não interessava de vender a terra. Nós queríamos que o povo viesse morar para fazer mais união para nós, porque nós estávamos isolados, né? Estava isolado. E aí, o meu pai e o meu padrasto, né, e Deus bota a alma dele em bom lugar, que ele já faleceu, né? Minha mãe também, e ele. Mas ele queria a união do povo, ele não queria ficar sozinho, né? E ele achava bom quando o pessoal chegava, que eu vinha procurar ele. Onde é, seu Daniel? Aqui é onde eu posso botar uma rocinha para mim. Ele, não, fulano, aí ele tinha tempo para mostrar tudo, o lugar onde era a extrema dele, tudo, né? E foi habitando, e foi enchendo de gente. Foi enchendo de gente, e tinha já muita gente. Aí os grileiros chegaram. Né? Antes disso, né, aí chegaram o pessoal do exército caçando os terroristas. Aí nós não sabíamos que terrorista, porque nós não conhecíamos eles como um trabalhador e que ajudava nós, a população, né? Que cuidava de nós, que tinha médico, tinha remédio, tinha tudo, né? Enfermeira, tudo, né? E nós não conhecíamos como eles terroristas, né? Aí eles pegaram, dizendo, os terroristas, e aí foi dizendo, antes do exército chegar, antes um ano ou mais, eles sumiram na região. Mas antes deles sumir, eles fizeram também, como nós faz, né? Nós botamos uma rocinha aqui, outra acolá, e eles chegaram, fulano chega, a turma dele, não, vai morar lá naquele lugar, para lá. Lá tem terra. Ou então comprar um direitinho de alguém que queria vender, né? E lá distante de léguas, 5 léguas, né? Uns foi para o Pau Preto, outro para o Pissarra, que naquele tempo era sobra de terra, né? E outro Pedro Onça, que é um morador antigo, que era de primeiro, né? Para o lado da Cigana, foi para o lado de Taipava, e espalhou, eles
em tudo. Só que a gente não sabia o que eles tratavam, que eles não falavam nada para nós. Nós conhecíamos como era uma pessoa como nós, trabalhador, e as pessoas, nós sabíamos que eles eram mais inteligentes, negócio da saúde, essas coisas, né? Então, se nós tínhamos assim um agradecimento por eles, são as pessoas que atendiam, porque nós tanto fazia ter dinheiro como não ter, ia para lá, eles atendiam. Ele não procurava. Se alguém tivesse uma galinha, desse para ele, o ovo, qualquer coisa, estava bem. Se tivesse dinheiro, ele. Não, fulano, quanto é? E eu acerto. Mas se não tivesse, ele não ia deixar ninguém passar mal por causa que não tem dinheiro, não. Né? E assim a gente constava assim, como uma parentagem, né? Do mesmo jeito tudo. Aí o Gesso chegou. Já tinha uns 2 anos que eles tinham entregado para a fazenda, tinha gado. Depois ele já tinha gado, tinha tudo. Entregou para outros companheiros lá que não sabia de nada também. E tomou conta. Com isso chegou esses que ficaram com esses negócios, gado deles, as fazendas. Foi preso, queria que eles dessem conta do pessoal que era terrorista, papamaia, botou tanto nome para assombrar o povo, né? Só para assombrar o povo, porque, né? Que muita gente também fica, a gente desinformado, politicamente, de tudo, né? Analfabeto. Só a graça de Deus que toca no coração para a gente se defender de certas coisas. Porque eu estou vivo, primeiramente Deus, e algum companheiro que defendia o movimento social. Né? E guerrilheiros, o senhor está falando assim, porque uns chamam de guerrilheiros, outros chamam de terrorista. O que o senhor entendia por terrorista naquela época? O senhor sabia o que era terrorista? Não, eu não sabia o que era terrorista. Então, o que a gente, mais ou menos, a gente ficou pensando, né, que era uma coisa muito ruim, né? Que eles botaram que eles eram ladrão de banco, que era tudo. E nós nunca vimos eles roubar banco, né, também. E eles não tinham esse dinheirame. Se tivesse, mas nunca declarou para nós, né? Nunca declarou para nós, não. Né? E aí, quando o exército chega procurando, né, essas pessoas, como que os camponeses foram envolvidos nisso? O que o exército fez com os camponeses da região? Teve muitos que passou a ser mateiro caçando os guerrilheiros, né? Mas a polícia, né? Aí dá um nome de mateiro, outro... Tem diversos nomes, né? Que é trabalho de guia, né? E trabalha de guia, outro é mateiro, né? Aqueles tenente, mano. É o outro. Eu acho que é lá... Eu acho. É o telefone de vocês? Ah, tá. Não, tranquilo. A gente... Tá, aí o senhor continua falando então aí de como que os camponeses foram, né? Pois é, aí o exército chegou, né, na região, aí que é exército, né? E o pessoal desinformado, tudo, não tinha nada, e só trabalhando na roça. E a pessoa analfabeto, né? Que era pouco que tinha uma leiturinha, né? Era poucos dessas pessoas que moravam na região, né? Então, teve aí minha mulher que era professora lá, naquele tempo do Mobral, né? Que eu aprendi um pouco ainda naquela época do Mobral, né? Que por causa disso ela sofreu muito, porque dizia que ela
era de Nápoles, era irmã da Dina. Eu até descobri que não era, aí sofreu muito. O que aconteceu com ela? Não, depois teve a confusão, depois da guerrilha, né? Aí chegou os fazendeiros para tomar nossa terra, os grileiros. Os grileiros, o fazendeiro pode ter, né? Os grileiros que não contenta com só o que é dele, né? Tomar nossa terra. Aí o INCRA, que em São Geraldo, né? Esse dono dessa terra combinou com o INCRA para tirar nós da terra. E disse que nós não era dono. E que nós tinha que sair, ia fazer o pique. Tinha que fazer o pique na região. E esse pique disse que era 40 quilômetros no quadro, que pegava muita gente, né? Da Pissarra, tudo. E daqui na Pissarra dá 40 quilômetros. 40, 45 quilômetros aqui na Pissarra, né? E pegava ainda a região perto de Cigana, Cabral, que Cabral fica muito na beira do Araguaia, em cima. E aí nós fizemos a reunião dos poceiros. Aí eu vinha aí no INCRA, né, da parte do INCRA, que nós não ia sair da terra, né? Aí nós fizemos reunião, juntou os poceiros, aí já tinha muito poceiro, né? Tinha mais de 1000 poceiros na região, que esse quadro ia pegar mais ou menos 1000 poceiros naquela época, né? Aí nós falamos que não aceitava, que a terra era nossa, nós já tinha muito tempo, tem 4, 5 anos, né, que estava, né? E antes de acontecer a guerra, esse Paulo Rodrigues, né, nós conversávamos com ele, ele disse, não, vocês não podem sair da terra, até vocês já têm, que já tinha confusão de uns latifúndios querendo tomar as terras. Ele disse, ó, vocês não saem da terra, a terra é de vocês. Seu João, ainda, já que o senhor voltou um pouco, né, para falar dos guerrilheiros, o senhor chegou a trabalhar como guia do exército, chegou a se juntar aos guerrilheiros? Como que foi? O senhor teve algum envolvimento nesse sentido, alguma participação? Eu tive detido, né? Detido. Na época que meu pai me deu um gado de meia para o Paulo Rodrigues, que eles chamavam de terrorista, né? Então, e por causa desse gado que meu pai deu de meia, ele ficou preso, detido, mais de 3 dias na beira do Araguaia, sentado em riba de um saco de bala. Ele e outros companheiros, uns 4, parece, vizinho João Leite, Jacob, parece. E um que trabalhava lá, que tomou conta quando eles saíram e ficou de encarregado lá, que ele está morando até em Conceição do Araguaia. Esqueço o nome do companheiro, né? Que é parente da comadre Neuza, do Amaro Lins, né? O Amaro Lins veio mais o pessoal da guerrilha, né? Naquela época, o Amaro Lins veio mais o pessoal, Paulo, Dina, Juca, né? Ele veio e mais esse pessoal. Mas chegou, ele engraçou da comadre Neuza, né? E aí a comadre Neuza não sabia de nada que ia tratar, né? Aí quando ele decidiu querer que casar com a comadre Neuza mesmo, aí o Paulo, o Juca, Daniel, chamou ele e disse, olha, essa mulher não conhece nossa luta. E você, para querer ela, você sai e acompanha ela. Você arruma uma terra fora de nós, né? E aí foi o que o compadre Amaro fez.
foi morar, mas a comadre Neuza saiu dele, né? Só que quando o José chegou, sabia que eles tinham vindo mais eles, né? Ainda sofreu tortura, ainda foi torturado, foi para Marabá, tudo. E a comadre Neuza ficou só mais as crianças, que parece que já tinham 2 ou 3 crianças já, filho do compadre Amaro, né? E o compadre Amaro, ele morava aqui, ele tem uns 4, tem uns 10 anos que ele faleceu, né? E a comadre Neuza está morando até em Tucuruí, mas tem uns filhos que moram aqui perto, né? Tem casa aqui, tem 3 filhos, uma afilhada minha, e eles têm terra na Fortaleza, que é daqui 40, 50 quilômetros, né? Que os filhos, um dos filhos toma conta da fazenda e eles resolveram comprar outra em Tucuruí, porque a minha afilhada casou com um e aí eles disseram que a terra era pequena para estudo, né? Aí foram para Tucuruí, né? Com a Neuza, que é. Então, eu peguei conhecimento com o pessoal também, por causa do compadre Amaro. Naquela época, seu João, vocês eram orientados por alguma organização? Eu estou falando especificamente de sindicatos. Como era o trabalho, esse tipo de organização? Os trabalhadores estavam organizados de que forma? Ou vocês somente conversavam, não existia nenhum tipo de relação sindical? Como é que essa aproximação sua da luta camponesa pela terra, enfim, como é que isso surge organizado dessa forma? Olha, não tinha, naquela época não tinha um movimento assim de sindicato dos trabalhadores rurais, nós nem conhecia. Nós tínhamos os padres que andavam lá, que depois teve o padre Aristídio, Chico, né? Que dizia missa, né? E aí dava assistência a gente, né? Assim, dando conselho, dando apoio, né? A CPT, né? O pessoal da CPT. Depois que já estava mais, um negócio ficando mais complicado, né? E que o negócio foi engrossando, que aí depois os poceiros reagiu e teve fogo com a polícia, né? E aí nós fomos presos. Eu, minha família, minha mulher, ex-mulher, meus cunhados. O meu padrasto teve que fugir para o Tocantins, outros companheiros. Os que não foi presos, os que foi preso foi para Marabá, no presídio de Marabá, e do presídio de Marabá foi para Belém, no presídio de Belém, que eu entrava de óculos de borracha. Eu e outros companheiros que foram, né? Fomos 60. Aqui foi preso, até aqui no INCRA, foi mais de 500 pessoas presas. Aí depois escolheu mais, dizendo que era mais perigoso, aí foi para Marabá, nós estivemos na PM, nós fomos humilhados, batia, apanhava, levava murro de todo jeito, aí depois o exército, morrendo de fome lá, o exército disse que soube, né, no 8, aí mandou que fosse para o quartel no 8. Aí nós fomos para lá. No 8 nós comia bem, tudo, mas a investigação era dura. Aí depois passamos quase 30 dias no 8, aí decidiram fretar um ônibus e mandar para Belém, para o presídio em Belém. Aí eu fui, mas outros companheiros, né? Nós fomos presos para lá, né? Aí foi o tempo que entrou a CPT e esse companheiro, Paulo Fonteiro, que era advogado naquela época da CPT, né? E mais outros advogados do movimento social fez a união, né? Junto com a igreja e o pessoal, que certo que nós
fiquemos presos quase 3 meses. Aí depois decidiram para liberar nós, para nós voltar para nossas terras. Só que nós voltamos para as terras, mas ficamos processados. Qualquer coisa era para voltar. Mas esse advogado, Paulo Fontelli, mais outros, foi e nos derrubaram. Aí nós ficamos livres. Só que a região ficou, porque a mídia é perigosa, né? Que a gente sabe que não é de brincadeira, isolou a área, não fazia estrada nem nada, né? E aí a gente vai esfraquecendo com tanto problema, né? Que muita gente vai mudando. Uns vão para um lugar, outros vão para outro, vende para outro. E termina, às vezes, vendendo até para o fazendeiro, né? Outros tipos de fazendeiro, porque aquela empresa que era muito latifundiária, ela, acho que com isso trocaram, deram outra área para ele largar essa área nossa para lá, né? Seu João, o senhor falou que quando os camponeses foram presos, né, por conta do conflito com a empresa lá nas poças, foram levados para a delegacia de Marabá, para o quartel, e foram torturados e tinha uma investigação. O que perguntavam nessa investigação? Quais eram os interrogatórios que vocês eram submetidos? As perguntas, o senhor lembra o que eles perguntavam? Eu procurava, eu não lembro muita coisa assim, mas que eles procuravam. E esses fazendeiros, se nós conhecíamos esse pessoal, né? Eu, pelo menos, outros não conhecia, só o gerente que ficava em Araguanã, do lado do Tocantins, né? E ameaçando nós lá que nós tínhamos que sair de qualquer jeito, né? Mas ele não via na região, não, só ficava em Araguanã, conversando com o pessoal do INCRA. Esse pessoal, né, que é um pessoal da mídia, né? Que o INCRA não declara que é comprado, né? Mas no fundo tem algum meio dele se negociar para isolar nós e tirar de qualquer jeito por bobagem ou vez nem nada, né? Mas depois de nós sair presos, né, aí mandaram nós de volta, né? Aí nós tornamos voltar a trabalhar. Mas com muitos tempos a gente foi saindo, né? Nesse tempo que o senhor esteve preso, como é que se deu o sustento da sua família que ficou aqui? Como é que aconteceu? Que o senhor tem clareza de como a família ficou e quanto tempo foi essa prisão? E até você ser solto e voltar de novo para sua família? Olha, nesse tempo eu só tinha uma filha, que ficou mais a minha cunhada. A ex-mulher minha foi presa, até Belém também, né? Uns cunhados, né? Agora ficou. E engraçado, porque depois do fogo que teve na região, né? Aí a polícia chegou, destacamento de Belém, de todo lugar, e chegou na beira do rio e metia ataca em quem nunca foi, não era nem poceiro. Humilhava o pessoal que encontrava. Até em dizer que o que é a verdade, qual é o complicado, o que não é. Mais da metade do pessoal sofreram injustiça sem ter nada a ver com as coisas, né? Porque faz injustiça e não procura primeiro examinar quem é quem, né? E nós não tinha culpa, porque nós estávamos defendendo o pão de cada dia para os nossos filhos e o pessoal que vivia para manter a vida, mas não roubar, não ser ladrão, né?
a pessoa ter consciência, o pão de cada dia que defende para a nossa família e qualquer outro companheiro que chegasse, né? E não ter a justiça naquele tempo era da ditadura militar. Que ano Que era não, aquele? Qual era o ano? nem O senhor lembra isso, do ano que vocês foram presos? nós fomos presos depois da guerrilha 2 anos. 2 anos. Já 74 terminou, né? Aham. 75, 76. Seu João, Pois é. Ainda era o regime militar naquela época, a ressaca disse que tinha, mas tinha os dedos duros dos militares na região, mandado pelo Curió com esses grandes latifúndios, esses grandes poderosos militares, tenente, capitão. Esse pessoal que gosta de torturar o povo brasileiro. E como é que foi o processo de volta? Pois é, né? Depois a gente voltou a trabalhar normal, né? E a gente veio, o Paulo Fonteles, companheiro, veio de Conceição, de Belém, e fez reunião com nós, né? E nós fomos participar já de sindicato em Conceição do Araguaia, para organizar, que foi a época que mataram o gringo, o marido da companheira da dona Neide, né? Mas aí o Paulo tomou conta na região, né? Fazia reunião com nós, dando o apoio, né? Que terminaram matando ele em Belém também, por causa dos grandes latifúndios, que é um regime duro, né? Não gosta dos companheiros pobres que vivem aventurando a vida. Se tem muita riqueza no Brasil, não deve matar ninguém, né? Mas o desejo a vazia de ter nunca enche, né? Mas, O senhor falou sobre a presença da igreja. O senhor tem uma religião? Como é que foi essa participação? E como é a sua relação com a questão mesmo religiosa? Como é que Pois você enxerga é. essa participação da igreja nesse processo, sobretudo? O companheiro dizia missa, né? E nós falava o negócio, o problema das terras, né? Ele diz, não, vocês têm direito, vocês é morador, muito antigo já. Vocês têm o direito, né? E vocês devem unir, que a união traz a força. Porque se você desunir, é pior, né? Aí, o regime daquela época foi contra eles, né? Que na época que nós fomos presos, lá nos Perdidos, foi um padre preso. O coitado do padre nem sabia que nós estávamos organizando contra esse movimento do INCRA, né? Chegou para dizer a missa, foi o tempo que teve o fogo lá, aí prenderam o padre, dizer que o padre é quem estava mandando. E o padre só veio dizer a missa, não sabia de nada. Nós tinha a nossa organização, um movimento nosso, dos trabalhadores lá, dos poceiros, né? E aí ele foi preso, torturado também, igual o pior de que talvez nós, poceiros da região, né? você lembra o nome do padre? Padre Maboni, chamava Padre Maboni, não era, acho que nem brasileiro, ele não era. Tinha mais algum religioso com ele? Não, tinha o padre Chico e o Aristide, que eu não sei. Depois parece que o padre Chico foi preso, que é outro movimento, outro assentamento que teve no Cajueiro, né? E 13 poceiros foi preso com eles, e 2 padres, né? Acho que foi depois da região dos Perdidos.
Aí ficou nós com os guerrilheiros. Quer dizer, culparam nós, que nós era terrorista, que acabou uma turma e tinha levantado outra turma, né? Que nós não sabíamos nem o que é. O pessoal veio de São Paulo, do Rio, e nós não conhecíamos o problema deles, né? Nós só fim porceiro para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia que nós não, né? Seu João, para o senhor, então, naquela época, ou hoje mesmo, o que é que significa essa ideia que o governo, o Estado, enfim, brasileiro, propõe como se que fosse um desenvolvimento para a Amazônia? Essa ideia de progresso, vocês discutiam sobre isso enquanto corporação, enquanto companheiros? O senhor acredita que houve desenvolvimento para a Amazônia com esses grandes projetos, a Transamazônica, os projetos de mineração? Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, porque na época que nós estávamos, que tinha acabado assim, a confusão dos perdidos, esse movimento, né? Aí viu a história que o Curió estava buscando gente de outro lugar para essa Transamazônica, né? Esses militares, que era que ia levar muitos guias do que trabalhava para o exército, muitos guias levaram para lá. Diz que tinha terra, tinha tudo lá, tinha assentamento muito bom, não faltava nada para eles nesse negócio da Transbrasiliana, né? Transbrasiliana, que tinha tudo. E depois alguém foi para lá, depois alguém veio de lá, disse, é enganação. Eles não dão assistência nenhuma, só manda nós ir para lá e larga nós para lá e não dá assistência nenhuma. É mentira o que estão falando. Os que teve coragem de vir para a região, de voltar de novo, né? Que era guia dos militantes daqueles tempos do exército, né? Então, e a gente passou, mas assim, a gente abria a mente, porque tem a gente saber que tem dois lados, né? Que tem um lado dos grandes poderosos e tem nós fracos, né? E que nós só tivemos vez, depois que o Lula ganhou, durante o governo dele nós tivemos voz e vez. Mas esses outros presidentes acabam com nós pobres. Projeto deles só para acabar nós pobres, né? Não tem uma garantia para ajudar. É enganação, fala na época da política que faz isso, faz aquilo, depois que ganha, aí ajuda o grupo lá em Brasília e nós fica sem voz e vez. O senhor, em algum momento, teve alguma filiação partidária, aproximado de algum partido? Sim, sim. Aí, porque nessa época, né, chegou o Paulo Fontelli e falou para nós, além de um sindicato, nós temos um partido para ajudar, né? Aí nós criamos a filiação do PCdoB aqui na região, né? Que o compadre Amaro foi o primeiro presidente municipal do São Geraldo do Araguaia. Depois, em segundo lugar, depois que ele faleceu, passou eu, seu presidente. Depois teve um grande problema com o meu neto, que era, né? E aí atiraram no meu neto, ele era de menor, e aí eu fui lá para o Conselho Tutelar, o daqui não quis tomar parte, porque acho que era perigoso demais, né? Aí fui para Marabá, o Conselho Tutelar de Marabá arrumou Pepecão, um órgão do governo federal, que nesse tempo era Dilma, né? Que estava no poder. Aí levaram eu para Belém com esse meu neto. Lá deram assistência e falou que ia ameaçar de morte. Criança não pode morrer, né?
E aí eu disse que era empregado, sou funcionário público, não posso. Diz, não, você pode acompanhar nós, não vai faltar nada para você e ninguém vai tirar você do seu emprego, não. Que eu trabalho de agente de portaria pelo Estado, que naquele tempo contrataram nós em Conceição do Araguaia porque não tinha município aqui, né? E o Estado teve que assumir, né? Aí botaram eu, agente de portaria da saúde, né? Que hoje em dia eu já estou com dentro de 38 anos de funcionário público, né? E aí eles garantiram e deram conta aí, chegou lá um menino de menor, né? Aí começou a bagunçar, aí o pessoal disse assim, você pode ficar o tempo, mas ele tá dando fé da malandragem de novo, e aí que ele tinha levado um balaço na cabeça, uma valência que Deus, é bom, né? Que a balaça pegou, parece que o fragui, não sei, eles disseram o nome lá. Mas não deu de morrer, não. Né? E essa sensação de insegurança depois dessas questões, enfim, dessas malquerências com o Estado, com a polícia, com outras pessoas, você Aí, chegou a ser ameaçado novamente? Como é que o senhor lidou com a sua família, sobretudo, com essas questões? aí ele chegou, aí eu fui, tinha uma irmã perto de São Luís, eu liguei para minha irmã, aí que mandou para o Conselho Tutelar em Marabá, né, de novo, e aí eu mandei ele para lá, para o Maranhão, para passar uns tempos lá com minha irmã, né. E depois de que ele tornou a voltar para cá, aí deram outro tiro nele. Aí foi parar no Marabá. Lá operou, foi no meio dele, assim, tem que operar, né? Não, e por causa disso, além de tudo, eu entreguei o partido para essa liderança, que até o Fidel Neide, né, foi candidato a prefeito, de outros vereadores, né? A eleição já está inteirando 8 anos, né? Ele foi candidato, né, pelo PCdoB. Eles tomaram conta na direção, né? E eu sou ameaçado, né? Ameaçado, eu tive que... Deus ajudou, né? Por causa que eu trabalho de guarda num postinho de saúde, e umas 2 horas para 3 horas bateram na porta. Eu via de moto passar para lá, para cá, né? Mas eu não pensava que nada. Aí bateram, eu sabia que não era funcionário. Aí não abri, aí deram um tiro, negócio, 2 horas da madrugada, né? Aqui em minha casa não tinha esse muro aí, minha casa batia aí, minha menina, teve noite que não dormia, batendo aí, né? E aí a gente é ameaçado, porque uma que a gente a pessoa de menor, e ainda mais a família da gente, a gente tem que defender, né? E outra por causa do partido, que eu sou filiado do partido, né? E tem diversos partidos que é radical, né? E com esse regime que está no poder aí, do governo federal, tem muito pessoa representante em todo município deles também, né? E são perigosos. São perigosos em todo município, porque tem muita gente boa, nós tem gente de nosso lado, mas nós tem gente contra. O senhor, sendo um migrante, alguém que vem então de uma outra região e fixa residência aqui, conviveu com outras pessoas que também vieram no mesmo contexto, uma melhoria de vida, vieram crianças, talvez nem tenham memórias dos seus lugares de origem e fixaram residência aqui. Na sua concepção, qual a importância dessas pessoas para a construção, fundação desses municípios? Pois é, porque
eu acho que as pessoas, né, nós, cada um de nós tem um dom, né? Esse dom de Deus que dá para nós tiver uma união, né, entre nós e que queira nosso conselho, né? A gente pede para as pessoas entrar em movimento social que defende nossa classe trabalhadora. Não por carrancismo que nós vamos querer desfazer do outro regime, né, que são poderosos. Não é isso que eu quero falar, né? Agora, as pessoas que não tenham assim, respeito com a nação, e nós que tem um movimento social, nós devemos caçar um jeito para nós se ver livre deles também, né? Mas se respeitar o povo brasileiro, nossa classe trabalhadora, eu acredito que nós devemos abraçar e querer bem. Bem do Brasil, bem do nosso município, do nosso estado, de nosso Brasil. Né? Nós que somos brasileiros, que desejam bem para a nossa classe trabalhadora, tanto do campo como a da cidade, nós devemos pedir a Deus para que resolva tudo na santa paz de Deus. Ainda acerca dessa ideia de progresso que existiu, né, enfim, a partir da abertura da Amazônia, a partir da Transamazônia, né, a Transamazônica, o que o senhor representa, né, essa estrada e a BR-163, enfim, quando a gente pensa essa estrada que chega e traz grandes projetos, na ideia de que isso traria desenvolvimento, o que significa a Transamazônica na sua concepção? No meu pensar, né, que eu acredito que era para ser uma coisa muito boa, para dar assistência à população. Mas o que eu vejo assim é que muito aproveita, né, dizer para fazer propaganda enganosa. Bom, o nome do nosso projeto ele é 50 mais 50. E a ideia é que a gente, enfim, faça uma reflexão na entrevista acerca da vida das pessoas, de como essa estrada, enfim, e tudo que ela trouxe, seja de positivo ou negativo, de como ela atravessa as vidas das pessoas que a gente está entrevistando. E o outro 50, do 50 mais 50, é exatamente uma expectativa. O que a gente espera que possam vir a ser esses novos 50 que tem daqui para frente. O que o senhor deseja para as pessoas, sobretudo, que vivem nessas cidades, nessa região, especificamente sul e sudeste do Pará, nesses próximos 50 anos? Eu, no meu pensar, é que o povo brasileiro, nosso povo, deve ter muita inteligência, né? E que o jovem toma consciência sobre assim, o movimento social que defende nosso povo. Porque nós temos uma vida melhor. Por causa que nós vemos que ameaça de guerra. E nós quer paz. A paz é o bem de nós todos. E que a compreensão de nós
trabalhador, tanto do campo como da cidade, nós caçar a melhora e se organizar em defesa do nosso povo brasileiro. Bom, o Projeto 50 mais 50 agradece a sua contribuição, seu João, e muito rica. Muito obrigado.